Olá pessoal, eu sou o professor Jonathan, professor do IFPR de Campo Largo, e nessa videoaula de hoje nós vamos estudar o tema de taxa nominal. Se você ainda não assistiu os vídeos de taxa equivalente e taxa efetiva, assista a esses outros dois vídeos que fica mais fácil o entendimento desse conceito de taxa nominal, beleza? Bom, vamos aí ver o que significa, o que é essa taxa nominal. A taxa nominal é uma situação específica em que a taxa de juros é apresentada para um determinado período, geralmente o período de um ano, mas a capitalização dos juros ocorre em períodos de tempo menor. Tá? Então, olha, um exemplo, a taxa de juros é apresentada como sendo 12% ao ano, mas a capitalização dos juros ocorre mensalmente. Tá? Nesse caso aqui, nós temos uma taxa nominal porque a taxa de juros é apresentada como se fosse para um ano, porém, a capitalização dos juros ocorre num intervalo de tempo menor. Tá? Isso vai fazer com que o total de juros, a taxa efetiva de juros dentro de um ano, seja maior do que 12%. Tá? Então, por isso que essa taxa aqui de 12% ela é chamada de nominal. Porque, na verdade, na prática, o percentual que irá render essa operação é um pouco mais do que 12%. Tá? Então, a gente fala assim, olha, é a taxa nominal de 12%. Porém, a taxa efetiva, ou seja, o quanto de juros efetivamente irá acontecer dentro de um ano, será um pouco maior do que esses 12%. Tá? Então, por isso que nós usamos esse nome de taxa nominal, porque na prática, na realidade, ela vai ficar um pouco maior do que 12%. Beleza? Taxa nominal é uma situação assim que ocorre em poucas situações nas operações financeiras. Tá? A situação mais popular em que acontece uma taxa nominal é a poupança. Tá? A poupança ela é apresentada como sendo uma aplicação financeira que geralmente rende 6% ao ano, mas a capitalização ocorre de 0,5% ao mês. Tá? Então a gente tem ali uma situação de taxa nominal, porque é dito que a poupança rende 6% ao ano, só que como a capitalização dos juros ocorre em períodos de mês, mensalmente, o total de juros, juros sobre juros, vai fazer com que esse rendimento efetivo da poupança seja um pouco maior do que os 6% que foi anteriormente apresentado. Tá? O que eu quero que fique claro, taxa nominal é uma situação que acontece em poucas situações. Tá? Então, sempre que ela acontecer, ela será explicitamente dita que é uma taxa nominal. Tá? Então, seja no exercício ou seja numa operação financeira, se a taxa que nós estivermos analisando for nominal, será escrito assim, olha, taxa nominal de 12% ao ano. Beleza? Se eventualmente um exercício, uma atividade, não tiver escrito nominal na taxa, considere que é uma taxa que não é nominal, beleza? É uma taxa efetiva daí. Joinha? Então assim, olha, taxa nominal, ela é uma situação atípica de acontecer, ela ocorre em poucas situações no mercado financeiro, e sempre que ela acontecer, seja em operações, em contratos ou financiamentos, investimentos, ou nos exercícios que nós formos ver aqui na matéria, sempre que nós se referirmos, sempre que nós tratarmos de uma taxa nominal, será explicitamente dito que ela é uma taxa nominal. Tá bom? Então, assim, só se preocupem em fazer os cálculos referentes à taxa nominal se no exercício estiver escrito que é uma taxa nominal. Se não estiver escrito, considerem que ela não é nominal, que ela é uma taxa efetiva. Beleza? Então, olha, quando nós temos uma situação que na operação financeira nós estamos lidando com uma taxa nominal, nós precisamos descobrir duas coisas nos cálculos financeiros. Tá? A primeira coisa que nós precisamos descobrir é qual é o percentual de juros que eu irei capitalizar
em cada capitalização que irá acontecer. Tá? Perceba aqui o seguinte, olha, nós estamos tendo aqui uma taxa nominal de... Deixa eu apagar aqui esse risco que eu fiz. Beleza. Então perceba aqui o seguinte, olha, nós estamos tendo aqui uma taxa nominal de 12% ao ano, que é capitalizada mensalmente. Tá? Então, olha, a primeira coisa que nós temos que descobrir é qual é o percentual de juros que eu vou ter que capitalizar mensalmente. Tá? Então, olha, preciso descobrir se as capitalizações são mensais, qual é o percentual de juros que eu irei cobrar a cada mês, tá? A cada capitalização mensal que eu for fazer. Segunda coisa que nós teremos que descobrir quando a operação financeira for usando uma taxa nominal é qual é a taxa efetiva de juros que irá acontecer no período de um ano. Tá? Então perceba o seguinte, olha, se está apresentado para mim que a taxa nominal é de 12% ao ano, e eu sei que ela é uma taxa nominal, eu vou ter que descobrir quanto é que será o percentual de juros que efetivamente ocorrerá dentro de um ano. Tá? Porque a taxa é anual, então, olha, se ela é nominal e eu sei que vai ser um pouco mais de 12% os juros que irão ocorrer, eu preciso descobrir qual é esse percentual de juros que vai ocorrer. Beleza? Então vamos ver agora como é que a gente faz cada um desses cálculos, tá bom? Vamos pegar como exemplo essa situação que nós analisamos. Taxa nominal 12% ao ano, capitalizada mensalmente. Tá? Então, olha, a primeira coisa que nós temos que descobrir é quanto é que será o percentual de juros que eu irei capitalizar mensalmente. Tá? Aí aqui fica uma dica, pessoal. Sempre que nós tratarmos de taxa nominal, esse percentual que é apresentado para nós aqui, ele é apresentado no formato de juros simples. Tá? Então, esses 12% ao ano, ele é um percentual de juros simples. Só que, como ele será capitalizado mensalmente, o total de juros que irá acontecer dentro de um ano é um total calculado em juros compostos. Tá? Então, olha, quando nós tratamos de juros simples, para a gente descobrir quanto que eu vou cobrar de juros a cada mês, a cada capitalização mensal, o que eu preciso calcular é a taxa proporcional. Tá? Taxa proporcional é um conceito que nós vimos lá em juros simples, na primeira ou segunda aula que nós tivemos na matéria. Tá? Então, assim, olha, como é que eu calculo a taxa proporcional? Eu pego a taxa nominal e divido por quê? O que é o quê? É quantas capitalizações ocorrerão dentro do intervalo de tempo que a taxa é apresentada. Tá? Então, olha, se a minha taxa é 12% ao ano, capitalizada mensalmente, dentro de um ano eu teria 12 capitalizações mensais. Né? Então, olha, o meu Q aqui será 12. 12 vezes ou 12 meses, né, a minha capitalização. E o meu I nominal, minha taxa nominal, é essa que está sendo apresentada aqui no problema, 12% ao ano. Tá? Então, olha, para eu calcular a taxa proporcional, eu pego a minha taxa nominal, 12% ao ano, dividido por quantas capitalizações ocorreriam dentro de um ano. Como aqui a capitalização é mensal, então ocorreriam 12 capitalizações. Cheguei no resultado de 1% ao mês. O que esses 1% ao mês significa? Significa que a cada mês, a cada capitalização mensal que eu for fazer, eu irei cobrar juros de 1% ao mês. Tá? Então, olha, a primeira etapa para resolver um problema de taxas nominais, eu já fiz, que é calcular quanto eu irei cobrar de juros a cada capitalização mensal que eu for fazer. Beleza? O segundo problema, né, que eu tenho que resolver, a segunda tarefa que eu tenho quando eu trabalho com taxas nominais, é descobrir qual será a taxa de juros que efetivamente renderá no período de um ano. Tá? Detalhe, eu estou falando aqui no período de um ano porque a minha taxa nominal é apresentada ao ano.
Então, eu preciso descobrir agora, dentro de um ano, quanto é que essa minha taxa nominal rende efetivamente. Tá? Lembrando, sempre que eu falo de efetivamente, eu quero saber assim, olha, realmente, na prática, quanto é que essa taxa rende dentro de certo período. Beleza? Então vamos lá. Eu já descobri que as minhas capitalizações mensais, eu irei cobrar 1% de juros por mês. Tá? E que eu farei 12 capitalizações dentro de um ano. Porque a minha taxa porque a minha operação, né, será capitalizada mensalmente. Então, a cada mês eu irei capitalizar 1% de juros, o que dá 12 capitalizações dentro de um ano. Tá? Aí veja que é o seguinte, olha, o problema está perguntando assim, olha, qual será a taxa efetiva de juros que acontecerá dentro do período de um ano? Se eu estou querendo descobrir a taxa efetiva, qual é a fórmula que eu vou usar? A fórmula da taxa efetiva. Tá? Então aqui, no caso de um problema envolvendo taxa nominal, para eu descobrir qual é a taxa efetiva que rende dentro de um certo período aqui, né, eu vou usar a minha fórmula da taxa efetiva. Beleza? Como é que eu irei fazer o meu cálculo aqui? Eu pego taxa efetiva é igual, abro parênteses, 1 mais taxa proporcional, tá? Então esse I é a minha taxa proporcional. Qual que é a minha taxa proporcional? É aqueles 1% que eu calculei no slide anterior, tá? É aqueles 1% que eu calculei aqui, ó. Tá? Então eu fiz o cálculo da taxa proporcional. Eu descobri quanto eu irei cobrar de juros a cada mês, cada capitalização mensal. Então, a minha taxa proporcional será 1% ao mês. Lembrando de sempre usar a taxa em decimal, beleza? 0,01. Fecho parênteses, elevado, tá? Então esse circunflexo aqui representa elevado, se vocês estiverem calculando ali na calculadora científica, tá? Se não for, vocês usam aqui, né, a potência, vai ficar um Qzinho aqui em cima, tá? É só para representar aqui o meu elevado, minha operação de elevado, esse circunflexo. Elevado a Q menos 1. Tá? Então, olha, transformando aqui em valores do problema, taxa efetiva é igual a 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1. Resultado, 12,68% ao ano. Lembrando aqui uma coisa, quando vocês fizerem esse cálculo, o resultado que vocês vão encontrar aqui, ele vai ser um resultado em decimal. Então vai ficar lá 0,1268, tá? Para vocês transformarem esse decimal em percentual, vocês têm que multiplicar por 100, tá? Multiplicou por 100, o resultado que vocês encontrarem, ele é em percentual, que no caso aqui seria 12,68% ao ano. Beleza? Esses 12,68% ao ano é quanto que efetivamente essa operação renderá juros dentro de um ano. Tá? Então perceba que é o seguinte, olha, a taxa nominal foi apresentada como 12% ao ano, porém os juros efetivos que irão acontecer nessa operação é de 12,68% ao ano. Beleza? É uma taxa um pouquinho maior do que a nominal que foi apresentada. Tá? É justamente por existir essas diferenças que a gente precisa calcular ou precisa dominar, né, conhecer esses cálculos financeiros envolvendo taxa nominal e taxa efetiva. Beleza? Uma outra forma, ou uma outra fórmula, uma outra opção para a gente calcular a taxa efetiva envolvendo a taxa nominal é uma que eu consigo, dentro do mesmo cálculo, calcular a taxa proporcional e a efetiva numa única operação. Tá? Então, assim, ó, existe uma outra opção para eu calcular a taxa efetiva que eu posso pular aquele primeiro passo de calcular a taxa proporcional. Eu posso fazer um cálculo direto da taxa efetiva. As duas fórmulas, vocês vão chegar no mesmo resultado. Tá? Aí depende de vocês, assim, ver o que vocês se sentem mais
confortáveis ou que vocês acham que faz mais sentido na análise de vocês para vocês resolverem os exercícios, né? Aquela que vocês acharem mais fácil, por exemplo. Então assim, olha, a outra opção para eu calcular a taxa efetiva seria fazer o seguinte cálculo. 1 mais a taxa nominal dividido por Q, fecho parênteses, elevado a Q menos 1. Tá? Então perceba aqui que eu estou fazendo o seguinte, olha, pegando 1 mais a taxa nominal dividido por Q, que são as capitalizações, fecha parênteses, elevado a Q menos 1. Tá? Lembrando, né, o circunflexo aqui é símbolo para elevado. Eu coloquei aqui só porque senão ele ia ficar muito pequenininho aqui no slide e talvez fosse mais confundido que se o Q, né, ficasse sobrescrito no formato de potência, ele talvez fosse prejudicar um pouco aqui visualmente o slide, tá? Então eu deixei o circunflexo, só por isso. Mas assim, ó, nessa fórmula aqui, o que nós estamos fazendo? Vejam que na fórmula anterior eu usei taxa proporcional, né? Tá? Então, quando eu fiz aqui o cálculo da taxa anterior, da fórmula anterior, eu usei taxa proporcional para calcular a taxa efetiva. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui, o resultado dessa operação aqui será a minha taxa proporcional. Então, eu estou embutindo nessa fórmula o cálculo da taxa proporcional. Lembrando, olha, o que era o cálculo aqui da minha taxa proporcional? Indo aqui para o slide anterior, né? Era o I nominal, né, a taxa nominal, dividido por Q. Então, eu estou pegando esse cálculo e já colocando dentro da fórmula da taxa efetiva. Beleza? É basicamente isso que nós estamos fazendo, bem simples assim. Então, assim, olha, se eu fosse calcular a taxa efetiva usando essa fórmula, como que eu faria? Eu pegaria 1 mais 0,12, que é a minha taxa nominal, né? Então, aqui minha taxa nominal, olha, de 12%, eu jogo ela aqui no numerador da divisão, né? Dividido por 12. O que é o 12? São quantas capitalizações mensais eu faria dentro de um ano. Porque o meu exercício fala aqui, olha, que essa taxa, né, será capitalizada mensalmente. Então, dentro de um ano eu tenho 12 meses, teria 12 capitalizações. Tá? E o 12 eu repito aqui também elevado a 12, menos 1. Tá? Então, olha, resultado aqui, resolvendo a divisão, né? 1 mais 0,01 elevado a 12, menos 1, daria resultado de 12,68% ao ano também. É o mesmo resultado que eu calculei antes. Tá? Uma taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada mensalmente, renderia, dentro de um ano, uma taxa efetiva de 12,68% ao ano. Tá? Lembrando que o resultado aqui, se vocês fizerem o cálculo na calculadora, ele vai ficar em decimal. Para transformar em percentual, vocês multiplicam por 100. Beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!